Hoje vamos testar aqui o 297 com esse implemento, né? Que é para fechar as valetas da lavoura do arroz. Legal e bonito. No ano passado eu já tinha mostrado um pouco sobre isso aqui, essa invenção aqui do torneiro aqui da granja. E aí a gente trabalha aqui só com essa lâmina subindo e descendo, né? Arrastando a terra aí para dentro da valeta. Quando estiver operando ali agora vocês vão entender bem como é que funciona. Bora lá fazer um teste então. Chegando o resto da gurizada já aí para seguir metendo pressão. Tem semeadeira também, tô aplicando já o adubo, né? Vou começar a meter água nessas lavouras de arroz aí, gurizada.
terreno aqui tá bom, até que tá bem seco, né? Não tá muito úmido. E aí facilita, ó, como tem que só dar uma baixadinha ali. E quando tu levanta, já cai certinho ali na valeta. A perca aqui de arroz é bem pouco. Dá 1 metro ali no máximo, acho. E o importante, né, o rendimento. Ao mesmo tempo, acho que tu leva para abrir isso aqui com a envaletadeira, tu já vem fechando ela agora. Aí comentando aí, também se vocês já conhecem algum outro modelo aí que funciona bem assim. Ali já deu um PTzinho aqui. Aqui eu errei, ó. Taipai ali eu larguei aqui. Que burro! Essa aqui, né, pessoal, aquela última área que eu mostrei no vídeo, o pessoal tava plantando, lavoura do arroz híbrido. Pra ali assim, ó, a gente até consegue ver uns carreirinhos, né, da plantadeira. Mas quando vem pra cá, some tudo. De tanto içado de arroz vermelho que tá essa lavoura aqui. Vamos ver então como é que vai ficar agora após a aplicação dos defensivos. Se vai conseguir eliminar tudo. E depois na colheita, né? Vamos ver como é que vai ser a média dessa lavoura aí. Já te inscreve aí para não perder, meu lugar. Olha aí, ó. Vinha batendo muita asa e já se amolou de uma asa. Quebrou aqui, ó. Ó. Estourou. E agora? Se foda. Não tem lado para o operador pegar, né? Qualquer lado que ele pegar, uma hora vai pegar sim. Mas as taipas até que estão boas, não estão muito grandes aqui. A altura ideal. Olha como é que fica aqui, pessoal, numa parte mais ladeirosa. Tem as taipas mais pertinho aqui uma da outra. Dá pra fazer, né? Tem que reduzir mais aqui agora. Tá na primeirinha bem reduzida. E vim subindo nela. Sempre com... parando, né? Cada taipa a gente tem que parar aqui pra não deixar passar o ponto da terra. E funciona. Eu sei, né? Tenho nojo de dizer que sei. Terminemos, rapaziada. Ficou encerrado, já fechadinha essa parte aqui, umas 100 e poucas quadras.
Funcionou aqui o equipamento, não deu nem um galho. Aguentou a pressão aí desse saibrão aí. Ainda que não tá tão seco, né? O saibro tá mais macio, né? Já facilita um pouco aqui. A única limitação aqui do equipamento é quando tem alguma valeta mais funda, né? Aí essa roda aqui enterra muito. E para conseguir deixar alta aqui, ó. Conseguir deixar alta a terra ali, tem que dar uma ré para aquela roda dianteira amassar primeiro, né? Senão ela vem sempre raspando. Mas onde tem uma valeta normal, assim, que a chuva não lavou, rende muito mais que qualquer outra que a gente tem aqui. Beleza? Então agora é só esperar passar aí o resto do adubo. Passar agora aqui os defensivos agrícolas aí. Deixa o joinha. Hoje, pessoal, vamos fazer aqui a instalação de um push d'água. Vai ser mais ou menos uns 600 metros de cano. Esses daí a gente está carregando agora são canos 40 centímetros de diâmetro. Vai mais ou menos uns 20 desse. E depois o resto ali até chegar lá na finaleira vai ficando 30 centímetros de diâmetro. Vamos se atracar aqui agora, carregar aí. Tô com 2 pontão ali engatado na concha, né? Daí eles arrastam ali pra cima e eu ergo ali. O motor já tá ali com a bomba ali instalada. E agora vamos ver se a gente consegue já largar os canos com o caminhão meio direto, assim, puxando o caminhão pra frente e só abaixando os canos aí. Esses 40 aqui pesam mais ou menos uns 150 quilos cada um. Tem uns quebrados aqui ainda, agora vamos ter que dar um corte ali com a lixadeira e desbastar eles. Porque senão acaba estragando ali a borracha na hora do encaixe, né? E aí tá a bomba com o motor já instalado. Ó. O mecânico tá dando os últimos ajustes aí pra dar fogo nele. A gente trouxe 2 cargas desse carguinho aí. Esse caminhãozinho aí branco. Cheia. E mais umas 2 desse 1518 ali. Fazer as contas aqui agora, vamos ver quantos canos deu. 208 mais 41 são 200, não 300, querida, 249. É que ela tava pensando que era 300. Não cheguei lá, chegarei.
Agora começando a emendar aqui, tem que passar uma vaselina ali, ó. Quando termina a vaselina, o cara traca até uma banha de porco pra não ter perigo de estragar as borrachas. Segundo cano emendado. Agora falta só mais 249. Dá pra ajudar a ficar uns virados. Tá virando de ponta ainda aí. É muito trabalho aqui, né? Envolvido até o arroz chegar aí no supermercado. Depois o pessoal ainda acha que tá caro o arroz. Vamos ver. Levanta mais, Kika. Olha aí, ó. Por que tu não trouxe? 6 horas depois e 5 hérnias de disco a mais, tá concluído aqui o serviço. Emendemos todo o encanamento, ó. Todo ele nesses canos aí marrom. Não tem perigo de incomodar, né? Mostrar para vocês aí, pessoal, ó, que funcionou nossa instalação. Já tá puxando aí. Esse tonel aí é para repor a água dos canos, né? Quando tu desliga ele, que a lavoura encheu, baixa um pouco aí a água e já puxa ar. Então tu só abre o tonel ali, enche o cano aqui de novo, ó. Liga o motor e já segue puxando de novo, né? Já evita de ter que estar vindo aqui com motobomba toda vez que vai botar o motor aqui para puxar. Aqui é 50 hectares, lavoura aqui do tio Geraldo. Eu tô aqui com a reta escavadeira, né? Essa aqui é uma valeta de esgoto, serve para tirar a água quando está plantação de soja aí, né? A água tem que ir embora, que ela não pode represar. E agora, como é o arroz, a gente tem que fazer os atacados. Vou mostrar para vocês ali então o que é esse tal de atacado aí, para quem não conhece, né? Olha aí a coisa mais linda, aqui já encheu um quadrinho. Vou mostrar ali para vocês como é que funciona esse atacado. Essa água aí é só água que fica vazando lá da comporta. Mesmo quando fecha bem ela, né? Ainda fica vazando um pouco. E aí eu fechei isso aqui ontem de noite. E aí passou a noite toda enchendo e já represou que chega aí para entrar. Tá começando a mostrar que vai dar certo aqui o meu atacado. Ó. A gente ataca aqui essa curva de nível para levantar o nível da água. E aí ela começa a se esparramar. Agora a gente começa a abrir um pouquinho para cá, para esse lado aqui. E o resto a gente vai distribuindo lá para baixo. Ó, dá para largar para aquele caixãozinho ali que eu marquei. E aí tu leva mais lá para baixo para esparramar ela. E começa a largar também daqui para baixo. E mais lá para baixo a gente coloca outro atacado, né? Que aí se escapa alguma aguinha aqui da curva dessa ronda aqui, ó. Ela começa a entrar para dentro aí. Escapar, né? Fica às vezes muito baixo ou arrombado. A água logo ali já entra de novo. Beleza, gurizada? É isso aí então. Ali já vai aplicador, ó. Fazendo aplicação do adubo e me atorando as taipas tudo.
Hoje, pessoal, vamos lidar com ela, ó. Chegou a hora, pessoal. Vamos abrir aqui a comporta e começar a distribuir essa água aí pela lavoura. O arroz é um dos alimentos mais consumidos do mundo, sustentando bilhões de pessoas. E um dos principais fatores, né, que determinam o sucesso da lavoura é a irrigação. Tem vários métodos de irrigação, né? Tem por gotejamento, por aspersão, mas aqui o que a gente usa é inundação. E uma irrigação eficiente, né, vai trazer muitos benefícios, como a redução de pragas e doenças e também aumento da produtividade aqui da lavoura. Então, já que é daqui, né, que a gente vai tirar o nosso sustento, a gente precisa caprichar bem. São dois lados, uma curva de nível pelo lado de lá e uma curva de nível pelo lado de cá. A água que está indo para o lado de lá tem que chegar no fim da lavoura, junto com essa daqui também. Quando essa aqui chegar no fim lá, do lado de lá também tem que estar chegando mais ou menos parelho. E essa é uma das atribuições do aguador, né? Arrumar meios, formas de ir regulando essa água aí. Aqui já tem um exemplo de uma regulagem, alta tecnologia em regulagem. Aquelas tabuinhas ali estão tapando o caninho para evitar que vá muita água. E assim a água vai seguindo para frente até as próximas entradas. A ideia aqui é a gente sempre fechar a barragem antes da água chegar no fim, né? Talvez um dia, 2 dias antecipar esse fechamento ali da comporta, para que só com o embalo da água ela chegue lá no fim da lavoura e aí a gente consiga evitar esse desperdício aí. Fica a dica, gurizada. Ah, eu sei. Tenho nojo de dizer que sei. Olha, gurizada, o resultado do serviço aqui daquela boqueteira. Fica perfeito, né? Não estraga nenhuma. Só caprichar, né? Deixar sempre mais alto que a taipa ali. Aí. Show de bola. Olha o capim como é que tá aí. Vamos ver se vai se entregar que tá. O homem é guerreiro. Tô aí firme. Ei! Sai fora! Olha a galera do Roundup aí, tá bem louca. Tô aproveitando aqui, hoje não tem vento. Fazer as beiradas de arroz. Uns dias pra cá tem dado quase umas tormentas. Ajeitando a aguinha aí, gurizada. Ó. Tava ruim, agora parece que piorou. Dá uma olhada aí então como é que tá agora a aguação 3 dias depois que eu abri a barragem. Nada melhor do que ter uma lavoura que é com água natural, né? Como a gente chama aqui. Lavoura que não precisa de bombeamento. Só abre a barragem ali e ela naturalmente, por gravidade, vai alagando aí o terreno. Eu uso essa barragem aqui e essa outra aqui também
para fazer a aguação dessa área aqui. Isso é mais ou menos umas 60 quadras. Mas eu tenho que largar água também para aquela parte de baixo lá, né? Que faz parte do outro aguador lá. Então o total que essas barragens aqui agora é mais ou menos umas 80 quadras. Todos os anos tem dado certo a água, não tem sobrado muito, mas também não falta nada. A gente tem que levar em consideração que também que tem pivô, né? Esse pivô aí depende do ano seco. Vai consumir bastante dessa água aí. Mas vamos ver como é que vai ser esse ano aí. Tá marcando um ano chuvoso. Dá uma olhada aqui na taipa que eu marquei a olho. Essa aqui, ó. E a taipa que eu marquei nivelando, né? Que é essa ali, ó. Molhou a mesma coisa. Os dois quadros de cheinho. E olha o tanto de volta que o taipeiro deu à toa ali. Olha aí, lá, foi lá. Enquanto podia ter feito só isso aqui, ó. Atorado tudo essas retas aqui assim, ó. Deu. Só pra mostrar pra vocês como não precisa fazer todas essas manobras que esse cara fazem, ó. Isso aqui eu marco com 6. Daqui até ali, 6 centímetros. Outras curvinhas também ali, ó. Daí eu boto uma no meio que é a olho, ó. Fica com 3 centímetros. Daqui pra cá, né? Molha tudo. Era só ter cortado tudo ali, ó. Ah, o que gasta de diesel a mais do meu patrão. Puxa saco safado. Olha o servicinho aqui, gurizada. Aqui tem o do adubo, né? Cruzou ali atorando as taipas. E se tu andar pra cá 20 passos, presentinho aqui do pulverizador. Mais ou menos umas... Vamos fazer a conta, 200. E ali pra cima, não quero nem olhar, mas deve ter mais. Essa parte aqui já é uma parte meio macia, né? Ali tem uma atoladora. No passado me atolei ali com aquela... colhendo o japonês. Já é meio balofo aqui. Sei lá, véi. Tá aí, ó. Pior é o começo, né? O início que é ruim, né? Aí depois parece que piora. Mas é assim. Vamos enfrentando. Fazer aqui bem feito para não precisar fazer de novo. Demora um pouquinho mais, mas fica bem feito. É isso, gurizada. Se gostou do vídeo, não se esquece aí, deixa o joinha. Se inscreve no canal aí para não perder depois a colheita. Vamos ver como é que vai ficar aí o resultado da nossa aguação. E se vai ficar limpa essa lavoura aí depois. Vamos ver a média. Se inscreve, deixa o joinha e compartilha o vídeo aí. Abração!